Bom dia, boa tarde, boa noite. Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vim aqui, finalmente, 3 meses depois, para contar sobre o meu relato de parto. E é uma história meio longa, então senta, pega a pipoca, pega um lanchinho, pega uma aguinha e escuta, porque é um relato longo. Então vamos lá. O Victor nasceu com 39 semanas e um dia, tá? O Nicolas estava previsto para dia 14 de novembro. Não, 14 de dezembro, desculpa, 14 de dezembro. E eu tava imaginando que ele ia vir mais ou menos ao mesmo tempo que o Victor e tal, 39 semanas, então eu tava bem tranquila. Mas aí eu fiz a minha mala da maternidade e mesmo assim nós iríamos pra casa da minha sogra pelo dia 22 de novembro a gente ia ir. Na verdade, 23 de novembro a gente ia ir mais ou menos, porque quando eu poderia ganhar, né, a partir de quando eu poderia ganhar sem ter problema o bebê, porque daí fecharia 38 semanas e tal. Porém, quando fechou 36 semanas, minto, não fecharia 38 semanas, fecharia 37, mas aí eu já estaria lá e tal, né, enfim. Quando fechou 36 semanas, eu acordei no sábado de manhã aqui em casa e fui lá pra sala, fiquei com o Victor e tal, não sei o que. Daqui a pouco o Marcos acordou e aí eu comecei a sentir umas dores. Mas era uma dor diferente da contração do Victor, sabe? Eu já sabia como era a dor de contração, então eu sabia que aquilo era diferente, porém era muito parecido ao mesmo tempo, assim. Só que era uma dor mais pra cima da barriga e não pra baixo, como é a contração, né? Então, eu comecei a sentir essa dor e ela ia e vinha, dava uma pontada forte e saía, dava uma pontada forte e diminuía. E tava assim de 5 em 5 minutos. E aí eu comecei a cronometrar, né, que eu já tinha o aplicativo no meu celular. Comecei a cronometrar e tal, daí deu 5 em 5 minutos, eu entrei em desespero, assim. Olhei pro Marcos e disse, eu não quero ganhar esse bebê aqui. Eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei se o que eu tô sentindo é contração ou não. Eu não quero ir pra esse hospital daqui. O que a gente vai fazer? E comecei a chorar. Daí ele disse, não te preocupa, então vamos arrumar as coisas, vamos pra lá, não sei o que, não sei o que. Aí eu mandei uma mensagem, que a gente tem um grupo da família no WhatsApp, que é dos meus pais e dos pais do Marcos. E eu mandei uma mensagem lá e disse, olha, eu tô sentindo umas dores, parece contração, mas ao mesmo tempo não parece. Não sei o que fazer, não sei se estou entrando em trabalho de parto ou não. Acho que vamos por aí. E aí a minha mãe tentando me acalmar já. Não, filha, mas pode não ser nada, fica tranquila, vamos ver. E a minha sogra já dizendo, não, vem pra cá que a gente dá um jeito. Aí no fim, quando eu mandei a mensagem pra elas, parou todos esses sintomas, né, parou todas as dores. E eu comecei a sentir assim, só quando eu caminhava, quando eu ficava em pé por um tempo maior, aí eu sentia uma dor, uma fisgada embaixo da barriga, assim. Mas também nada insuportável, só sentia um incômodo, né, um desconforto. E aí a gente começou a arrumar as coisas pra ir pra lá e tal, porque eu ia arrumar durante aquela semana pra gente poder ir. E no fim a gente arrumou tudo correndo, mesmo assim, e fomos daí pra Canoas, né, porque pra quem não sabe a gente mora na praia. E aí os nossos pais moram ali em região metropolitana de Porto Alegre, então fomos pra Canoas, pra minha sogra. E aí a gente ficou lá no final de semana e eu continuei sentindo assim, só essas dorzinhas, essas coisinhas e nada demais. Mas aos poucos foi passando. E aí chegou domingo, o Marcos tinha que voltar pra trabalhar, né? E aí ele disse assim, tá, o que tu quer fazer? Tu quer voltar? Tu quer ir ficar? Não sei o que. Daí eu disse, melhor eu ficar, porque se vai que acontece alguma coisa, eu tô perto do hospital onde eu quero ganhar. Então é mais fácil. Aí ele disse, então tá, tu fica tu e o Victor e pronto. E aí durante aquela semana foi super tranquila. Tomei banho de piscina, descansei bastante, assim. Só que
sempre daquele jeito. Se eu caminhava um pouco demais, eu sentia uma fisgadinha. No banho, que eu ficava um pouco mais de tempo em pé, eu sentia umas fisgadinhas. Então eu fiquei mais de repouso naquela semana, mas eu sentia essas coisas mais embaixo. Não era aquela sensação de quadril abrindo, porque do Vitor eu tive e foi bem desconfortável. Então eu sabia como era. Era bem no pé da barriga, essa do Nicolas agora, né? Então, não... Era completamente diferente do que eu já senti. E aí, no meio de tudo isso, na sexta-feira do dia 22 de novembro, eu levantei, como eu sempre levantava, lá pelas 5, 6 horas da manhã, pra fazer o meu xixizinho. Fui no banheiro, só que aí eu não ligava a luz, porque já tem um pouco de claridade do dia, assim, que acaba passando pela casa, né? Então eu consegui enxergar as coisas, mas eu não ligava a luz porque eu não queria despertar. E aí eu fiz meu xixi, me sequei, me limpei, né? E quando eu olhei no papel, porque eu sempre olhava no papel com medo de que acontecesse exatamente o que aconteceu, tinha sangue. Só que na hora eu não pensei em me ligar a luz, eu não pensei em nada, eu só vi que tinha sangue e botei rápido no lixo, assim, meio que, acho que querendo negar que tava sangrando. Me vesti de novo e fui lá e liguei pro Marcos. 6 horas da manhã. E eu disse, aí ele atendeu todo, alô, que? Aí eu disse, amor, eu tô sangrando. E ele, tu tá, não sei o que, tá tudo bem, né? Eu disse, não é muita coisa, mas também não é pouca coisa. Porque ficou bem manchado no papel, não sei o que. Só que eu não parei pra olhar, eu não olhei em nenhum momento o sangue na luz, mas eu sabia que tinha sangue, que era bastante. Daí aí o Marcos disse, vai lá na mãe e fala com ela. Pra ver, meu pai já saiu. Eu disse, sim, eu acho que teu pai já saiu e tua mãe tá dormindo. Daí ele disse, então vai lá falar com ela. Quer que eu ligue pra ela? Eu disse, sim. Daí eu esperei um pouco, sem saber o que fazer. Aí no fim eu fui lá no quarto da minha sogra e toquei nela assim devagarzinho e disse, Rosaura. Aí ela acordou assim meio assustada e disse, eu tô sangrando. E aí ela pegou, levantou assim num pulo e disse, não, tá, vamos dar um jeito, tentou se manter calma assim. Daí chegou, chamou minha cunhada, que ainda tava em casa também. E aí elas começaram a conversar entre elas e eu fiquei lá no quarto assim, meio que sem saber o que fazer. Aí liguei pra minha mãe, daí minha mãe também ficou, né, tentando me manter calma, disse, não, mas não pode ser que não seja nada, talvez seja melhor esperar, não sei o que. Daí disse, eu acho que eu vou pro hospital pra garantir que não é nada, não sei o que. Ela disse, pode ser, mas eu acho que é melhor tu esperar também, não sei o que. Aí eu disse, tá, sim, tá. Aí quando eu desliguei, minha sogra falou, disse, não, o Rogério tá vindo e se tu precisar ir pro hospital, daí a gente vai. Eu disse, então eu vou ir. E nisso o Vitor tava dormindo. Aí eu peguei e comi alguma coisa enquanto o meu sogro não voltava do trabalho. E o Vitor acordou, daí eu dei um abraço nele, expliquei, disse, a mamãe tá indo pro hospital, porque a mamãe não tá se sentindo muito bem, não sei o que. Mas aí a mamãe volta assim que der e vai ficar tudo bem, tá bom? Daí ele disse que sim, mas ao mesmo tempo ele queria ir junto, então foi meio difícil assim. Mas aí minha sogra e minha cunhada ficaram conversando com ele e deixaram, assim, conseguiram distrair ele pra ele ficar de boa, sabe? Aí meu sogro chegou e eu fomos pro hospital. No meio do caminho pro hospital, não sei se de nervoso, não sei. Eu sei que pareceu que eu senti 2 vezes contração. Dessa vez contração de verdade. Mas chegando lá, parou. Aí cheguei lá, né, fiz a triagem, passei pelas coisas e tal, verificou pressão, verificou temperatura, não sei o que. Só que elas não me falaram nada. Aí eu subi pra área onde é a obstetrícia, né, onde a área é obstétrica, aliás. E aí cheguei lá, logo em seguida me chamaram, daí ela perguntou o que aconteceu. Eu disse, de manhã, quando eu acordei, eu fui no banheiro, tava sangrando, e eu vim ver só se tá tudo bem e tal. Daí ela verificou e disse,
Não, mas não tá mais sangrando, não te preocupa, tá tudo bem. Pra quem não sabe, né, quem não viu os meus diários de gravidez, eu tenho uma feridinha no colo do útero, o que me causou alguns sangramentos durante o início da gestação. Então eu não sei se foi por isso que sangrou ou o que aconteceu. Não tem, assim, até hoje elas não me disseram também o que aconteceu. Mas aí ela disse sim, ela fez exame, né, de toque e tal, não sei o que. Ela disse, não, tá bem fechadinho, bem coladinho, tá tudo bem, isso aqui. Daí ela pegou e disse, mas eu vou pedir pra ti fazer um cardiotoco, pra gente dar uma olhadinha pra ver melhor, né, analisar se ele tá tudo bem com ele mesmo. E aí depois a gente vê. Eu disse, tá bom. Aí esperei mais um pouco, daí me chamaram pra outra sala pra fazer o cardiotoco. E aí o meu sogro foi junto. Aí botaram lá e tal, tá, pegou o coraçãozinho, beleza. Daqui a pouco voltou uma enfermeira pra olhar, uma outra moça que tava ali também fazendo, e aí ela viu que já não tava mais pegando o coração dele. Tipo, eu tava ouvindo de longe, mas não tava pegando direitinho no papel, né, que faz as coisinhas. Daí ela começou a mexer. E aí foi. Mexeu, procurou, até que achou. Aí achou e apertava, assim, apertava bem, né, na barriga, pressionava bem pra ouvir o coraçãozinho. Ela soltava pra tentar, né, prender o negócio, ou só prendia e tirava a mão e parava de marcar de novo. Daí ela pediu pra eu ficar segurando. Daí tá, fiquei segurando mais um pouco. Aí veio uma outra enfermeira dar uma olhada. Mesma coisa, já tinha parado, ele já tinha se mexido e ele se mexia demais, assim, ele tava se mexendo bastante naquele dia. E aí, eu sei que assim, ó, foi umas 4, 5 enfermeiras, aí chegou uma hora que começou, foram umas 3 enfermeiras seguidas tentando achar o coração, eu não achava, porque ele não parava, quando achava ele não parava, ele se mexia e trocava de lugar e vai de novo. E pedia pra eu sentar, pedia pra eu esticar a perna, pedia pra deitar, ficar meio deitada, pedia pra virar de ladinho. E tudo eu ia, né? E nada de conseguir. Até que eles conseguiram uma posição lá e conseguiram deixar mais um pouco. Aí no fim, chegou a médica, essa primeira que tinha me examinado, né? E ela disse assim, Aline, quem é o teu médico? Aí eu disse, olha, na verdade eu sou de Capão da Canoa, eu vim pra cá pra ganhar um bebê aqui por causa da minha família e tal, não sei o que, mas eu ia consultar com a médica que eu ganhei meu primeiro filho aqui nesta quinta-feira, só que eu não consegui falar com ela ainda. Então meu médico é de Capão. Daí ela disse, então é do Capão. Daí eu disse, daí ela disse, mas aí tu vai ganhar com quem aqui? Daí eu disse, eu vou ganhar com a equipe de plantão. Daí ela disse, então tá. Aí eu achei estranho, né? Mas tá, não falei nada. Aí ela foi, daí daqui a pouco voltou de novo, assim. E aí eu sei que já tinha parado de pegar o coraçãozinho do Nicolas de novo. E aí eles juntaram os papéis assim, e um pedaço assim, mais um pedaço assim. Daí a médica aceitou, porque antes estava muito curto. Aí ela disse, não, tá tudo bem. Daí ela disse assim, ó, tá tudo bem com o neném. Eu só achei a tua pressão um pouquinho alta. Então vamos fazer um exame de urina pra verificar se não tem nada, nenhuma coisa errada. Eu disse, tá bom. Aí fui lá, né, fiz o xixizinho, entreguei pra elas e sentei e comecei a conversar com meu sogro, né. E a gente ficou conversando e tal, não sei o que, e eu comecei a morrer de fome, porque já era quase meio-dia. Aí eu fiquei ali, né, e a gente conversando e eu falando, ai que fome, não vejo a hora de me liberarem logo, porque no do Vitor eu lembro que teve uma vez que a médica suspeitou de pré-eclâmpsia e a gente teve que fazer esse mesmo exame lá no mesmo lugar. Então eu sabia que demorava um tempo, mas aí eles vinham e liberavam a gente. E nisso o Marcos estava vindo, né, porque ele teve que botar um monte de coisa no carro pra vir, porque sempre tem que, a gente esqueceu um monte de coisa, é claro, na primeira vez. E aí o Marcos estava indo pra Canoas e eu lá no hospital e tal. Daí quando ele chegou em casa, ele chegou na casa da mãe dele, tirou as coisas e chegou, daí foi pro hospital. Aí ele liberou meu sogro saiu e o Marcos entrou. Aí quando ele entrou assim,
eu mal dei oi. Ah, e nesse tempo todo elas ficaram verificando a minha pressão. Verificaram várias vezes. Sei lá, de tudo quanto é jeito. Me levavam numa salinha, me sentavam, verificaram. Me levaram numa outra salinha, me deitaram, verificaram. E assim eu ia, voltava pra sentar na sala lá de espera com meu sogro. Daqui a pouco, Aline, vamos verificar a pressão. Daí verificava lá mesmo. Daí daqui a pouco, Aline, vamos aqui nessa salinha pra gente verificar não sei o quê. Aí verificava a pressão de novo. E assim ia. E aí, daqui a pouco dava alta, daqui a pouco... Daí teve uma hora que deu 10/7. Tipo, bem baixo. Daí eu pensei, tá, não tô com pré-eclâmpsia, não tem como eu estar com nada. Olha essa pressão, a pressão totalmente normal. Aí o Marcos chegou. Quando eu voltei, assim, de uma dessas vezes que eu tava verificando a pressão, o Marcos chegou, daí trocou, tá, meu sogro saiu, a gente mal se deu oi e tal, eu fui falar pra ele tudo que tava acontecendo, tudo que tinha acontecido, e aí chegou a médica e disse assim, Aline, deu positivo pra pré-eclâmpsia. Aí eu pensei, putz, grila, né, lá vou eu ter que fazer cesárea. Eu não queria, não tenho nada contra, tá? Só se fosse extremamente necessário, como nesse caso seria, mas eu não queria porque eu sou obesa, teria muito mais dificuldade, não sei o que, enfim, vários fatores. Aí eu disse, só fiquei olhando pra ela assim, né? E aí ela pegou e disse assim, daí nesse caso, tu tá com 37 semanas e 6 dias, né? Eu já tava na coisa naquele dia, então como ainda é prematuro, alguém veio visitar. Alguém veio dizer um oi! Eu vou continuar com ele aqui, tá? Então se vocês ouvirem alguma coisa aí. Aí ela disse assim pra mim, então nesse caso a gente tem que interromper a gravidez e fazer um parto. Daí eu disse, tá bom. Daí ela pegou e disse assim, tu tem duas opções, ou tu faz uma cesárea, ou a gente induz o parto normal. Direto eu olhei pro Marcos assim, mas eu já pensei na hora, né? Tipo, eu disse, não, parto normal. Vamos tentar o parto normal. Porque em último caso, deixar em último caso a cesárea, né? Aí ela pegou e disse, então tá, eu vou... Tu tem agora duas opções também do parto normal. Tu pode usar um remédio, não sei o que, ou botar uma sonda. Aí eu disse, não, minto. Aí ela pegou e disse assim, então tá, ela olhou pro Marcos e disse, então tu pode ir lá e encaminhar ela pra fazer internação, não sei o que, daí ele disse, tá, foi. Aí ele foi. Aí quando ele foi, demorou um tempo até que me internasse e tal, e eu fiquei ali sozinha na sala e eu comecei a chorar. Comecei a chorar, assim, porque eu não queria, né? Nenhuma mãe quer que o filho nasça prematuro, independente de quanto tempo seja. Quando eu tava fazendo o cardiotoco, até teve uma moça que me perguntou, uma das enfermeiras lá me perguntou por que eu tava lá. Daí eu expliquei que teve sangue, não sei o que, e falei assim, daí eu vim ver se tá na hora de nascer ou não sei o que. E aí ela pegou e perguntou quantas semanas eu tava, daí eu falei que tava com 37 semanas. E aí ela disse, mas aí é prematuro, tu quer que o teu bebezinho fique entubado, não sei o que. Aí eu disse, não, tô só falando, não sei o que. Mas aí tipo, eu fiquei pensando, cara, eu já tô ali porque sangrou, não é porque eu quis estar ali. Não tô dizendo, eu vim aqui porque eu quero que nasça, entendeu?